Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa semana eu fiz algumas perguntinhas sobre Nova York, vida pessoal lá no Instagram, e vocês pediram muito para eu trazer aqui no YouTube, então cá estou eu para responder as perguntas de vocês que eu não respondi por lá. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver no canal, vai ser mais dinâmico. Eu tô com um cameraman contratado ali. E é isso, vocês vão ver a cidade enquanto eu respondo as perguntas. Eu acho que assim fica mais dinâmico, não fica tão chato pra vocês assistirem. Então vamos lá para as perguntinhas, tem muita perguntinha legal e eu tô muito animada aqui pra responder tudo pra vocês. Bom, primeiro eu não poderia deixar de começar esse vídeo agradecendo essas milhares de mensagens incríveis que eu recebo de vocês todos os dias. Vocês me mandam muitas mensagens como essa, dizendo que eu inspiro vocês, mas muito pelo contrário, vocês me inspiram muito a falar de Nova York, a mostrar minha vida aqui, a mostrar a cidade cada vez mais. E eu acho muito importante a gente ter na internet hoje em dia algo sincero, algo real, sabe? Porque muitas vezes a gente acompanha pessoas que não têm condições financeiras, que não têm realidades parecidas com a nossa, e a gente acaba se iludindo ou acaba querendo alcançar algo que não vai ser tão fácil pra gente. Então, a minha missão aqui é sempre mostrar tudo real pra vocês, e eu fico muito feliz de ver que vocês conseguem enxergar isso, de ver que eu ajudo vocês também. Muito obrigada de coração, eu queria abraçar cada um de vocês pra agradecer. Como eu não posso abraçar cada um, fica aqui minha mensagem de gratidão mesmo. Muito obrigada a cada um de vocês que tiram um tempinho pra assistir meus vídeos e pra interagir comigo nas redes sociais, eu fico muito feliz. Também quero agradecer os 3.000 inscritos aqui no canal, cara, eu fico tão feliz porque eu sei o quanto é difícil conseguir cada um inscrito que chega no meu canal, eu conto. Nossa, que lua! Eu conto e eu fico muito feliz, eu festejo, eu comemoro, porque é muito importante pra mim, então eu tô aqui pra agradecer os 3.000 inscritos. Muito obrigada! Primeira pergunta: qual valor você paga de aluguel? E qual a sua profissão e a profissão do seu namorado? Beijos, amo seus conteúdos. Beijo, meu bem. Ó, não se assustem com o preço que eu vou falar do aluguel que eu pago. Nova York é a cidade mais cara do mundo para se viver atualmente. Então aqui os preços são muito elevados, vocês sabem, eu vivo falando isso para vocês nos meus vídeos, tanto de aluguel quanto mercado, enfim, é tudo muito elevado comparado com outros lugares dos Estados Unidos. Então eu acho que Nova York não é um parâmetro pra gente ter uma média de valores do país, porque aqui é tudo realmente muito caro. Mas enfim, quando eu cheguei aqui em Nova York, eu morava em Manhattan, que Manhattan é o lugar mais caro de Nova York. Nova York tem 5 distritos e Manhattan é o distrito mais caro. Então eu tava pagando 2.700 de aluguel em um estúdio com quarto. Não era um apartamento de quarto, porque ele era pequeno e tinha o quarto como cômodo separado. Aí depois de 6 meses esse aluguel foi para $3.100 e foi aí que a gente decidiu mudar de Manhattan, porque ficou totalmente inviável pagar esse aluguel. Então hoje eu moro no Queens, eu moro em Astoria, que é um bairro que eu amo morar, é super seguro, tem muitos imigrantes, muitos brasileiros, e lá é um pouquinho mais em conta, tanto o aluguel quanto o mercado. Então lá hoje eu pago em um apartamento de um quarto $2.675. E vale lembrar que o meu aluguel é tudo incluso: água, luz, energia e internet. E fica mais ou menos 15 minutinhos de onde eu moro até o Central Park de metrô. Então eu gosto muito de morar, é muito fácil e também é bem mais barato. E bom, sobre a nossa profissão, meu namorado ele é videomaker, ele trabalha com videoclipes musicais de artistas tanto locais de Nova York quanto artistas de outros lugares dos Estados Unidos. Ele também trabalha com artistas brasileiros, editando os vídeos. E eu trabalho de tudo um pouco. É por isso que nos meus vídeos aí de rotina vocês me veem sempre na correria. Eu trabalho em casas de americanos, o que me ajuda muito com o inglês. Eu trabalho com organização de closet, eu trabalho cuidando de cachorro, eu trabalho em pet shop também, em eventos quando aparece. Eu faço literalmente de tudo um pouco. A gente tá num bairro agora que chama Chelsea, e antes de eu responder a próxima pergunta, eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa ruazinha que a gente tá passando agora. Coisa linda demais. Vira aí, videomaker. Olhem isso. Parece ser um lugar muito calmo, muito tranquilo de morar. E essa região aqui é uma região muito boa. É uma região classe média alta. Então, por isso que aqui a gente vê tudo muito organizadinho, muito arrumadinho. Tem prédios também novos, né? Além dessas casinhas tradicionais aqui de Nova York com a escadinha. Nossa. Bom, eu achei essa escadinha aqui muito charmosa.
Então eu vou sentar aqui para responder a próxima pergunta para vocês. O que te levou a migrar? Já contou sua história? Essa foi uma pergunta muito interessante que eu recebi no Instagram, porque eu nunca tinha contado realmente a minha história. Eu vou contar de uma forma resumida. Se vocês quiserem que eu conte mais detalhes, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso trazer um vídeo só falando sobre isso. Bom, resumidamente, o que aconteceu? O meu namorado, ele trabalhava pra cá, ele trabalhava editando alguns vídeos pra cá. E nesse meio tempo ele fez alguns contatos e a gente queria vir em 2020, no comecinho de 2020, bem no comecinho da pandemia. E acabou que entrou a pandemia, não rolou, então a gente aproveitou esse meio tempo para juntar mais dinheiro, que foi um processo longo porque nenhum dos dois são ricos, então a gente teve sim que juntar muito dinheiro para vir para cá. E quando acabou a pandemia, ele tinha feito mais contatos aqui em Nova York e a gente juntou, conversou e falou por que não? Por que não se aventurar para lá? Eu tenho família que mora aqui, então a gente já estava pensando em ir para lá, que eles moram no Texas, mas acabou que surgiu essa oportunidade de vir para Nova York por conta do emprego do meu namorado, então foi incrível, foi perfeito, porque aqui é um lugar de muitas oportunidades, então como ele veio com emprego, mas eu não, eu consegui me virar, por ser uma cidade muito grande, por ter muitas coisas para fazer, como eu falei para vocês numa perguntinha agora anterior, eu faço muita coisa aqui, então esse contato que eu fiz de trabalho, eu fiz em 1 ano, não foi fácil, mas se você correr atrás, você consegue contato sim, mesmo se você não tiver. Então foi basicamente isso, a gente acabou decidindo vir pra cá por conta do trabalho dele, pra ter uma condição de vida melhor, porque como eu falei pra vocês, a gente não nasceu rico, então a gente viu essa oportunidade de vir pra cá, trabalhar, juntar dinheiro pra deixar nossa família bem no futuro, pra conseguir comprar nossa casa própria na nossa cidade, e foi basicamente isso. Pra ter novas experiências de vida, surgiu a oportunidade, a gente tinha conseguido juntar um dinheiro, então a gente juntou tudo ao útil e ao agradável, a chance que a gente teve de vir pra cá, a oportunidade também para ter um futuro, né? A gente é jovem, a gente tem disposição para trabalhar numa cidade tão grande, tão corrida quanto Nova York, então foi basicamente isso. O que me levou a migrar foi para ter uma condição melhor de vida, com certeza. Próxima pergunta me deixou um pouco reflexiva e eu vou gostar muito de responder ela, que é a seguinte: Nova York para sempre? Se sim, qual o principal motivo? Cara, eu acho que para sempre não, mas por enquanto Nova York sim. Vocês já escutaram falar que Nova York é a cidade que nunca dorme? Então, Nova York é uma cidade que nunca dorme, literalmente. É muito corrido a vida aqui, principalmente por essa questão de trabalho, você tem que ir e vir toda hora, é metrô, é correria. Então, eu acredito que para sempre não se encaixa na minha vida, no que eu quero pro meu futuro, porque eu não me vejo passando a minha velhice aqui, sabem? Eu acredito que Nova York é o lugar que eu quero estar agora, porque eu sou jovem, porque eu tenho muita disposição pra ficar nessa correria. Nova York é o lugar de fazer dinheiro, mas eu acredito que quando eu alcançar meus principais objetivos aqui, eu não vou querer mais estar aqui. Então é por isso que eu aproveito muito essa cidade, 100%, tudo que Nova York me proporciona, porque não é um lugar que eu quero estar para sempre, sabe? Então eu aproveito esse tempo, eu aproveito a oportunidade que eu tenho de estar aqui para fazer acontecer, para eu não me arrepender de nada no futuro, já que não é um lugar que eu quero ficar para sempre. Então eu acredito que essa seja a resposta, não para sempre, mas por enquanto, com certeza. Próxima pergunta: qual outro país você moraria? Beijo, Ju. Beijo, meu bem. Eu acredito que se eu tivesse uma condição financeira melhor, hoje, eu moraria em qualquer país da Europa, fácil. Principalmente pela facilidade de locomoção, de uma vez que você está dentro da Europa, você consegue visitar diversos outros países super fácil e super barato. Então, como eu tenho um espírito viajante, sagitariana, eu acredito que hoje, e é uma coisa que eu quero fazer no futuro próximo, morar em qualquer país da Europa para conseguir viajar mais e conseguir produzir mais conteúdos incríveis para vocês. Como é para você ficar longe da família? Você acha que vale a pena? Eu vou falar a minha experiência pessoal, porque eu sei que cada pessoa tem uma reação com essa distância, não é fácil para todo mundo com essa ausência familiar. No meu caso é relativamente fácil, por quê? Porque eu fui criada pela minha avó e pela minha mãe, e desde os 16 anos eu fico sozinha em casa, porque minha mãe ela viaja muito a trabalho. Então com 16 anos eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a lavar roupa, eu aprendi a me virar 100% sozinha. E vivia muito sozinha, então pra mim estar longe não é algo que eu não consigo lidar,
sabe? Então pra mim é relativamente fácil, meu namorado pra ele já é diferente. Cada pessoa tem uma opinião, cada pessoa tem um sentimento sobre isso. E eu acredito que a internet, a tecnologia hoje em dia, ela ajuda muito com essa falta, né? Com essa distância. Claro que não é a mesma coisa de estar perto fisicamente, nada se compara a isso, mas é muito mais fácil você conseguir falar, você conseguir conversar e se comunicar, então eu acredito que isso acaba ajudando um pouquinho. E sobre valer a pena morar longe da família, eu acredito que sim, que vale a pena. Como uma opinião própria, eu acho que a vida é muito curta pra gente ficar na nossa bolha, sabe? Pra gente ficar no lugar que a gente nasceu a vida inteira. Eu acredito que o mundo, ele nos dá muita riqueza cultural, riqueza de diversidade. Aqui em Nova York eu aprendo diariamente muitas coisas sobre pessoas totalmente diferentes de mim. Então, se eu parasse por aqui, se eu não morasse em nenhum lugar diferente hoje em dia, eu já estaria totalmente satisfeita e já poderia falar que sim, que vale a pena ficar longe da família quando é para ter essa experiência de vida que eu acredito que é única. Então, essa é a minha opinião, lembrando que cada pessoa tem uma opinião diferente, cada pessoa sente diferente. Inclusive, esses dias eu estava conversando aqui no YouTube com um rapaz que mora aqui também e estava sentindo muita falta da família. E o conselho que eu dei para ele, se você está me assistindo, se você mora longe da sua família, é não passar por isso sozinho, sabe? Sempre converse, sempre coloque pra fora tudo que você tá sentindo, porque a gente guardar sentimentos ruins de tristeza pra gente sem compartilhar pode acabar adoecendo o nosso cérebro. Então conversem sempre com pessoas que vocês amam, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito aí com a saudade, com a falta que a gente tem da nossa família. Pergunta da Lari agora. Pontos positivos e negativos de morar em Nova York. Cara, pra ser sincera, pra mim, Nova York hoje, com tudo que eu já vivi aqui, tem mais pontos positivos do que negativos. Os pontos positivos, eu acredito que é tudo o que a cidade nos proporciona. Tanto para quem mora aqui, tanto para turistas, a cidade proporciona muita experiência, muita riqueza, muitas coisas para fazer. Aqui você enxerga que realmente o mundo é diverso, sabe? Que existe muito mais do que a gente acha que existe. Eu gosto muito da vida que Nova York me proporciona. Aqui é o lugar que a gente pode ralar de trabalhar a semana inteira, mas quando chega no fim de semana, no momento do lazer, a gente consegue perceber que tudo valeu a pena, sabe? Todo o esforço que a gente fez durante a semana valeu a pena. Então esse pra mim é um ponto super positivo e é o que eu mais gosto de Nova York. E o ponto negativo, talvez para quem já tenha morado ou mora em cidade grande, não seja tão assustador quanto é para mim. Eu vim de uma cidade do interior, então aqui eu vejo muita coisa que eu não vi a minha vida inteira, durante 25 anos da minha vida, que é a desigualdade social. Eu acredito que quem mora em São Paulo, ou cidades grandes, não fique tão surpreso com o que vai ver aqui em Nova York, mas pra mim é muito chocante. A desigualdade social aqui é algo que me deixa muito triste, principalmente eu que ando de metrô todos os dias. Aqui tem muitas mulheres com filhos vendendo docinhos pra sobreviver. Eu já vi situações de pessoas implorando comida. Isso, cara, isso é uma coisa que mexe comigo. Eu tento, assim, não ficar tão sentida emocionalmente, mas é algo bem difícil pra mim lidar ainda. Então eu acredito que pra mim, na minha opinião, pela minha vivência aqui em Nova York, esse é um ponto super negativo, sabe? Você ter que encarar a realidade diferente todos os dias é algo que eu tô aprendendo a lidar ainda. E aproveitando que eu falei agora há pouco que eu vim de uma cidade do interior, me perguntaram qual cidade que eu morava no Brasil. Eu nasci e vivi minha vida inteira em Maringá, no Paraná. É uma cidade do interior do Paraná, mas quando eu falo interior, não é tão interior assim, é uma cidade relativamente grande, até porque as pessoas que moram na região de Maringá vão para Maringá quando querem ir no shopping ou fazer algo diferente, então é uma cidade grande para a região. Eu falo interior porque é interior, mas não é uma cidade assim que não tem nada para fazer, é uma cidade bem bonita, inclusive. E eu gostava bastante de morar lá, tinha uma qualidade de vida muito boa, mas como eu falei pra vocês, assim, enquanto eu estava lá, estava totalmente tranquilo, sabe, a minha vida, mas depois que eu passei a morar em Nova York, eu vi que, cara, não tinha nada pra fazer, assim, eu tava realmente numa bolha, sabe, por isso que eu passo essa mensagem pra vocês, da gente sair da nossa bolha e conhecer o mundo, porque o mundo, ele tem muito mais pra nos dar
do que a gente imagina. Uma perguntinha da Stephanie agora. Ju, como faço para trabalhar em Nova York? Ó, eu até falei em algum outro vídeo para vocês sobre trabalho, não só aqui em Nova York, mas nos Estados Unidos. Para você conseguir trabalhar em trabalhos formais aqui, como por exemplo dentro de um escritório, algo do tipo que exige a carteira assinada, você precisa ter documentação. Infelizmente, trabalhos formais aqui você só consegue mediante a documentação, ou você pode vir para Nova York com o visto de trabalho, né? Que é uma opção também, o visto de trabalho, que funciona da seguinte maneira: ou você pode ser contratada por uma empresa do Brasil para vir para cá, ou você pode ser contratada por uma empresa daqui dos Estados Unidos para trabalhar aqui. Caso contrário, se você não tem documentação para trabalhar aqui nos Estados Unidos, aí que entra os trabalhos informais, que são trabalhos de entregador, são trabalhos de limpeza, trabalho de construção, tudo isso se encaixa como trabalho informal. Então, assim, sem ser hipócrita, tá? Eu já falei isso em outros vídeos. Você consegue muito bem trabalhar e se virar aqui sem documentação. E não vem achando que esses empregos informais é só construção ou limpeza, não é isso. Se você tiver, eu vou dar um exemplo aqui simples, tá? Se você tiver algum talento de web designer, por exemplo, você estruturar sites, só um exemplo, você consegue sim ser freelancer sem documento desses tipos de trabalho. Ou se você tem algum talento com marketing ou arte aqui é um ramo mais fácil de você conseguir trabalho sem documentação. Então são essas as maneiras. Eu não gosto de ser hipócrita de falar, não, você precisa de documento para trabalhar. Você não precisa, você consegue diversas, inúmeras maneiras de trabalhar aqui sem documentação. Inclusive eu indico um aplicativo, eu não sei se ele funciona fora de Nova York, mas em Nova York ele funciona muito bem, que se chama Nextdoor. Eu vou deixar aqui na tela para vocês como escreve. Esse aplicativo é um aplicativo que basicamente tem americanos lá procurando serviços e você pode também colocar o que você sabe fazer, tipo se oferecendo para uma determinada vaga de algo que você saiba fazer, e também é um ótimo jeito de conseguir emprego, principalmente se você não tem contatos aqui, tá bom? Então vocês sim conseguem trabalhar aqui sem documentação, fiquem tranquilos quanto a isso, só tem que correr atrás e vai dar tudo certo. Perguntinha da Raquel. Ju, você faz tour passeios com pessoas visitantes da cidade? Sim, essa é uma novidade que eu fiquei muito feliz em compartilhar com vocês. Compartilhei algumas vezes aqui no YouTube, mas eu compartilhei mais lá no Instagram, que agora eu tô fazendo o trabalho de guia turística Walking Tour. Eu mostro a cidade pra vocês, conto fatos, curiosidades dos pontos turísticos, vocês podem escolher o roteirinho de vocês. Então, se alguém tiver interesse em ser minha companhia nesse Walking Tour, pode me chamar lá no e-mail, que tá aqui na descrição, ou lá no Instagram, que eu mando pra vocês o material certinho, com preços, detalhes, tudo que vocês precisam saber, tá bom? Eu vou amar ter vocês comigo. Você poderia dar dicas de como aprender inglês? Sim, com certeza. Ó, as principais dicas que eu dou é escutar música em inglês e você tentar traduzir as palavras que você não entendeu. Assistir muito filme legendado, isso ajuda demais, principalmente para você entender o vocabulário. Outra dica muito importante que eu acho que é super válida é vocês decorarem verbos e vocabulários utilizados no dia a dia. Tem alguns videozinhos no YouTube que são famosas se maquiando, que é da Vogue. É super legal vocês assistirem aqueles vídeos delas falando inglês enquanto vão se maquiando, para vocês aprenderem palavras específicas e também aprender o que elas falam assim no dia a dia. Eu acho isso super legal para vocês já pegando aí coisas diárias, sabe? Porque às vezes quando a gente tá aprendendo inglês, a gente se perde muito com informações, a gente se perde muito com palavras que a gente não vai utilizar no dia a dia. Tipo quando você tá aprendendo matemática no colégio e você vai se formar, sei lá, em filosofia, você não vai utilizar. É exatamente isso, sabe? Tem muita coisa que a gente não vai utilizar e acaba confundindo o nosso cérebro. Então busque saber palavras do dia a dia. Bom dia, boa tarde, como você está? Essas coisas básicas já ajudam, beleza? Também uma coisa que me ajudou muito, principalmente a destravar, eu conseguir falar com mais fluência, é você conversar alto com você mesma, sabe? Olha no espelho, fale palavras, porque assim você vai destravando aos pouquinhos e vai ficando melhor aí na fluência, vai fazer o seu cérebro funcionar melhor e aprender a falar as palavras mais rápido. Lembra que nosso cérebro é um músculo, então a gente precisa exercitar ele como a gente exercita o nosso corpo para ele ir ficando cada vez melhor. E lembre-se também que mesmo que você atinja um certo nível de fluência, quando você chega aqui nos Estados Unidos, a comunicação não vai ser perfeita na hora, porque aqui tem muita gíria, tem muito vocabulário, cada estado é diferente do outro. Nova York é diferente as gírias do Texas, por exemplo. Então, não se
prendam com isso, não fiquem grilhados com isso. Nossa, mas eu vou ter que saber chegar no lugar falando inglês perfeito, porque não é assim que funciona. Cada lugar tem um lugar. Eu sofri muito com o sotaque de Nova York, que é um sotaque que eles falam um pouco pra dentro, e eu aprendi a ouvir e hoje tá bem mais tranquilo pra mim, então é assim que funciona. Nada? A próxima perguntinha vai ser uma perguntinha da Jéssica, que ela mandou lá por DM no Instagram, e eu acho que pode ser a dúvida de muitos de vocês, então eu vou responder aqui, que é: conta como foi o processo para tirar o seu visto e como foi passar pela imigração. A minha experiência foi a seguinte, na primeira vez que eu tentei com a minha mãe, nós duas fomos reprovadas, e depois de 3 anos eu tentei novamente com 18 anos, fui aprovada. Não fizeram muitas perguntas, perguntaram se eu tinha parentes aqui, perguntaram coisas do tipo se eu era formada, qual era o motivo da minha viagem, o que eu pretendia fazer nos Estados Unidos, foram perguntinhas super básicas. Fui aprovada, e na primeira vez que eu fui reprovada com a minha mãe, eles já não perguntaram absolutamente nada, só olharam os documentos que a gente tinha levado e reprovaram, então isso é muito aleatório. Não fiquem grilados com esse processo de visto, porque, na minha opinião, é muito aleatório. Eles podem ver todas as suas documentações e pode aprovar, e pode não ver nada e pode reprovar. Então façam tudo certinho, procurem ajuda de quem realmente entende, que eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Já a imigração, eu passei por imigração 2 vezes. A primeira vez quando eu fui pro Texas, a passeio. Eu não sabia falar inglês, eu era muito nova, então eu fui com uma carta. Eu só entreguei a carta pro moço lá da imigração, ele leu e ele me deixou passar. Já a segunda vez, eu já tava com meu namorado. E o visto do meu namorado também, quando ele foi tirar o visto, foi super tranquilo, ele passou de primeira. Ele tentou antes da gente vir pra cá e foi super tranquilo, perguntaram coisas tipo o que a mãe dele fazia, se ele era formado e qual que era a intenção dele de vir pra cá também. A imigração aqui de Nova York foi extremamente tranquila, a gente até brinca, porque a gente tava passando pela imigração e meu namorado nem sabia que era imigração, de tão tranquilo que foi. Ele perguntou coisas do tipo quantos dias a gente ia ficar e quanto de dinheiro a gente tava trazendo, foi somente isso, carimbou nosso passaporte e deixou a gente passar. Minha dica na imigração aqui é, tudo que vocês alegarem tenham prova. Se vocês falarem a gente vai ficar em X hotel, tenha a folha da reserva. Se vocês falarem a gente tá trazendo esse tanto de dinheiro, tenha a quantidade certa que vocês estão falando, porque mentir na imigração e também no processo de visto é complicado, você pode ficar marcado, seu passaporte pode ficar marcado na imigração por conta disso, então tentem não mentir, sempre tenham provas do que vocês estão falando, combinado? É super tranquilo e eu tenho certeza que vai dar certo pra vocês. E uma dica super importante que o meu namorado acabou de lembrar, que eu tava esquecendo, é que quando vocês forem tirar o visto, só respondam o que eles perguntarem. Não fique tipo, mas você não vai ver isso que eu trouxe? Não, mas não fique de conversa fiada, só responda exato o que eles perguntarem, porque isso pode ser o motivo deles te reprovarem também. Eu recebi muitas perguntas, ainda ficaram algumas pra trás. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2. Se vocês quiserem que eu responda mais algumas coisas que vocês não viram nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui também o que vocês acharam de tudo que eu falei, qual é a opinião de vocês, eu vou gostar muito de saber. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal se vocês ainda não são inscritos, de curtir muito esse vídeo se ele foi útil pra vocês. Espero que minhas informações tenham esclarecido muitas dúvidas de vocês. Não se esqueçam também de ativarem o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui de Nova York. Tem muita coisa incrível pra sair. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!